Muitas vezes nós sentimos vontade de ajudar alguém. Isso, no fundo da nossa alma, dá aquela força para que a gente possa ajudar alguém. Logo depois disso, é importante isso, você tem impulsos negativos para ajudar. Quer por uma razão, que você criou um raciocínio, ou quer por um sentimento ou outro que atrapalha a sua conclusão, quer dizer, de ajudar. Então o que nós fazemos? Tudo aquilo que nós formos ajudar alguém, que estiver dentro do amor de Deus, ok, muito bem, vamos ajudar. Mas tudo aquilo que estiver fora do amor, que vai ir no gênio nosso, no meio daquilo que estamos conversando, daquilo que vamos falar, ou nós assumimos a defesa daquela pessoa que você gosta, vamos supor que seja entre duas pessoas, uma desarmonia, uma coisa. Se estiver isso dentro do amor, o que eu quero dizer? Se não vai aí, naqueles seus conselhos, alguma coisa que esteja nutrindo os seus defeitos, é melhor que não vá. Entendeu? Vamos supor que você se sinta prejudicada se você estivesse no lugar daquela pessoa, você estava prejudicada, as suas atitudes seriam tais e tais e tais. Mas você, antes de passar aquilo para frente, você deve pensar se aquilo que você está passando como ajuda à pessoa, se realmente está passando livre de vaidade, livre de egoísmo, livre de ofensa, de apenas irmão, apenas, entendeu? Bom, se fosse fácil, vocês não estariam aqui na Terra. Estaria aqui do meu lado, com certeza. Então entra aqui. Com certeza absoluta. Dá licença. Oi, não. Só benção, meu pai. Deus abençoe. Trazer essa gatinha pra você dar uma olhadinha. É? Que gatinha bonita, meu Deus. Ela perdeu a mãozinha esses dias, anda chamando muito, tá falando que tá demorando pra voltar. Não entendi. O irmãozinho dela faleceu Ah, sim. há poucos dias. Não, isso E ela tá chamando muito, tá falando que tá demorando pra voltar. eu vou ajudar. Fala tchau pra ele. Tchau. Fala assim pra ele olhar pro Vitinho. Não? Tá chamando muito ele. Isso é um desencarne de curta permanência. Esteve aqui por pouco tempo. É sinal que... Agora, nós vamos ser egoístas de querer que ele fique aqui? Não. Não tinha jeito. Obrigada, viu, pai? Nada. Uma olhadinha pra ela. Muita luz pra nós. Obrigada. Amém. Bom, voltamos ao nosso assunto. Então, é difícil ajudar? É muito difícil. Se nós conseguirmos nos despojar dos defeitos que nós temos e carregamos conosco, aí fica fácil. Entendeu? Porque não se trata apenas da ajuda material. A ajuda material é um veículo para ajudar espiritual. Cadê o homem da doação aí, das coisas, gêneros alimentícios? É? Eu e Aquele lá também. muito bem. Então, o veículo para você, a ferramenta de trabalho para você que foi lhe dado, serve de condutor da palavra de Deus, entendeu? Pelo seu exemplo, pela sua dedicação,
pelo seu amor, coloque lá. Por isso é que eu pedi que colocasse uma mensagem de amor junto com o gênero alimentício, né? Por isso. Então, muito bem. Mas às vezes a ajuda não pode ser só através do exemplo? Sim, pode ser exemplo. É o que vale, é o seu exemplo. Você não pode receitar uma coisa, um remédio que você não toma. Senão você vai ficar igual esses doutores daqui da Terra. Não. Pode tomar. Entendeu? Não é bem assim. Deixa eu ver, estou fazendo um denominador comum aqui. Mas, puxa vida, eu sempre falo do relacionamento entre pessoas, entre irmãos. E eu estou vendo que o grande problema aqui ainda é o relacionamento. Que coisa difícil. Então eu não posso ir para frente. É que a gente precisa ouvir mais um pouco. Será que é tão difícil aceitar o próximo, seja ele quem for, um inimigo, uma pessoa que você não gosta? Será que é tão difícil assim? O amor faz com que abrande isto. A semelhança faz com que abrande isto, para que você possa se dedicar a essa causa, que ela é importante para você. A harmonia, não tinha visto. Eu já falei sobre as três peneiras. Já. Você poderia passar as três peneiras para eu escutar? A primeira peneira é da bondade. Então, alguém vem contar uma história para você a respeito de uma pessoa, e aí você para e pode perguntar para essa pessoa que vem contar, ou você mesmo pode analisar. A primeira peneira é a da bondade. Isso que você vai me contar é bom? Não, não é bom. Então é melhor você não me contar. A segunda peneira é da utilidade. O que você vai me contar é útil, é bom eu saber, vai ser útil para mim ou vai ser útil para a pessoa de quem você está falando? Não, não é útil. Então também não passou na segunda peneira, não conta. E a terceira peneira é a da verdade. Isso que você vai contar é verdade? Não, não é verdade. Então é melhor não contar. Não passou nas três peneiras. Esse é um caminho que eu acho que vocês deveriam seguir. O que você tem de estar conversando com sua amiga e passando más informações de uma outra, de uma terceira pessoa? O que você ganha com isso? Isso é coisa boa? Se não é boa, vai trazer algum benefício para alguém? Vai solucionar o problema? E por que você fala? Não é? Então nós devemos regular bem a nossa vida aqui na Terra para não se comprometer espiritualmente. Porque vamos dizer que você tem um compromisso espiritual. Pronto, é o suficiente. Hoje, por exemplo, você não me escuta com atenção. Amanhã você vai chorar por isso. Então escute lá.
Você tem que criar com a sua presença harmonia entre as pessoas. Harmonia. Sabe o que é harmonia? Por quê? Porque se você criar desarmonia, você vai deixar alguém infeliz, não vai? E você deixando esse alguém infeliz, hoje passa, amanhã aqui do meu lado não passa. Isso é comprometimento espiritual. Comprometimento espiritual. É o que eu falo para vocês sobre comprometimento espiritual. Isso é terrível. É terrível porque isso te segura aqui na Terra. E o negócio não é viver aqui. Aqui é vida eterna. Então, não é aqui. Os valores das coisas tem que ser mudado para colocar valor onde tem. Senão você está acendendo vela para defunto ruim. Tem que acender vela para defunto bom. Entendeu? Aí passa-se o tempo, que o tempo é o seguinte. Você sabe que você tem um princípio aqui na Terra e tem um fim. Não tem? Tem um fim. Vamos supor que dure aí 90 anos. Para você 90 anos é muito ou pouco? Muito? É, mas é pouquíssimo, não é nada. E tão pequeno que é. Tão pequeno que é que não é nada. Pouco representa do lado de cá. A não ser que você se reforme intimamente. Se você se reformar intimamente, evidentemente você tem um valor aqui. Eu sempre cito, faço uma simbologia para ajudar vocês a raciocinar, porque eu respeito o raciocínio, porque eu sei que a percepção está um pouquinho à frente. Então eu falo sobre raciocínio. Você, por exemplo, é uma pessoa que raciocina muito. Ive, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assado. Porque desconhece uma série de coisas. Quando você desconhece, então é preocupação. Chega a não dormir, não dorme, não consegue pegar o sono. De tanto preocupado que fica com coisas tão banais. Porque não tem valor. O valor é restrito, somente no momento. Não é para o futuro. E chega a não dormir, chega a ficar doente, ataca a tal de depressão, fica deprimido, não sabe como resolver, aí entrou num campo em que nem a ciência médica resolve, e aí? Então qual é a melhor forma? A melhor forma é criar a harmonia, é por onde você passar. Como é que chama você? Como é que é? Francisco. Francisco. O Chico passou por aqui. Estou vendo que o ambiente está todo feliz. O Chico passou aqui, já deu conselho, já falou isso, falou aquilo, ajudou fulano, só de conversar. Puxa, por que o Chico foi embora? O Chico ele quis ir embora, não queria ficar aqui de jeito nenhum. Poxa, mas era salário? Vamos aumentar. Propõe lá para ele o retorno. Agora, quando você provoca desarmonia, puxa, graças a Deus, o Chico foi embora. Olha quanta coisa errada, quanta coisa ruim ele promoveu aqui dentro. Isto, registra. Hoje, o Chico não está encarnado, não consegue perpetuar em sua mente a necessidade espiritual. Mas amanhã ele vai viver do meu lado
porque a vida continua. Aí ele vai ver o que ele fez, se foi harmonia ou se foi desarmonia. Se foi desarmonia, ele tem responsabilidade sobre as consequências daquele ato que ele promoveu. Entendeu? Isso é comprometimento espiritual. E ó, e mulher tem muito disso, hein? Mulher tem muito disso. A maioria das mulheres que foram mulheres aqui, elas retornam aqui exatamente por ficar, como é que José fala? Rabo. Deixou o rabo. Comprometimento espiritual. Porque a mulher, noite e dia, falando pro companheiro, olha, é isso. Amanhã, olha, isso, se é assim. O caboclo às vezes fica estafado de tanto ouvir a mulher. E ele está do lado dela. Eu vou fazer o que ela quer. E o que ela quer está errado. Compromete espiritualmente. Não tenha dúvida que ela pega esse compromisso espiritual. Aqui do meu lado, onde se abrem-se as cortinas de quem é você, porque aqui não tem jeito, não tem mentira. Aí, nesse mundo, você consegue falar para ela uma coisa que não é real para você. Aqui do meu lado é difícil, não existe isso. Existe, mas é fácil de saber. Então, nós precisamos melhorar esta forma de nos conduzir aqui na vida, principalmente quem é mulher. Eu já estou bastantes vezes, já falei qual é a função da mulher. É o equilíbrio do lar. A mulher, ela perpetua dentro dos reflexos de uma criança, de um adulto, de tudo aquilo que ela foi e quer. Ela é o exemplo. É nela que está o exemplo de vida aqui na Terra, né? Estou falando daqui. Porque nela está, é dela que gera o amor, não é? É da mulher que gera o amor. Ora, se a mulher que tem que gerar amor, ela gera maldade, evidentemente que ela está aflita. Chegando daqui, a sua culpa é 2 vezes maior. Então, nós devemos pensar naquilo que agimos, que fazemos. Porque o nosso companheiro, ele segue a nossa cabeça, sabia? Segue. Porque você martela dia e noite. É igual uma bigorna e uma marreta. Pim, pim, pim. E fala, eu vou fazer porque senão eu estou morto. Vamos por lá. Pediram aqui depois para o senhor cruzar essa chave. Então. Já pingaram, já passaram lá. Então, qual é a melhor forma de se conduzir aqui na vida? É conduzir-se com amor. Não importa se você sofreu, se você sofreu, graças a Deus, que aprendeu. Aqui para frente é outra vida. Você já aprendeu. Agora você vai colher os frutos desse sofrimento. Porque você sofreu, aprendeu. E quando você aprende, você começa a ter uma forma de vida diferente daquela que você tinha antes.
O que você tinha antes? Uma vida miserável. Psicologicamente você foi quase destruído. Mas hoje você tem a consciência e tem onde se abrigar, porque você começa a despontar em você Deus. Então, aí já te dá um, como é que fala, um descanso? Um refresco. Porque eu não tenha dúvida, quem deve, paga. Aqui não tem mal pagador. Eu não achei nenhum ainda. Eu achei gente que reclama da vida e não sabe por quê. É que ela não veio perguntar, porque se perguntar eu sou capaz de responder o porquê. Trilhou aí outras encarnações com uma dificuldade, provocando dificuldade nos outros, nessa agora, inconscientemente, porque desde criança sofreu. O exemplo disso é o meu médium aqui. Olha, pergunte a ele se ele está triste porque sofreu quando criança. Não. Dá graças a Deus porque hoje está num patamar melhor. Qual é o patamar melhor? Não tem miserabilidade de sentimentos. Porque quando você tem sentimentos miseráveis, são aqueles sentimentos que te conduz a erros, a uma vida ruim, a uma infelicidade. Agora, se você refinar os seus sentimentos, não tem o que te segure. Vai ser feliz. E o importante para vocês é o presente. Não é nem o futuro e nem o passado. O passado porque já foi, acabou. O futuro que você desconhece. Agora, o presente, você tem que mudar agora. É no presente, para valer para o futuro. É o que está escrito lá. Essa forma de conduzir, de guardar mágoa dos outros, isso aí é uma coisa horrível. Para vocês, para quem tem mágoa. Isso é o precursor do câncer. Sabia? Então, o presente, você deve fazê-lo o melhor possível. Porque aquele momento em que você vive, esse é o que está na sua mão. Então faça ele o melhor. Aquele presente saudável, aquele presente que... E como é que ele fica saudável? Quando todos aqueles que estão à sua volta gostam de você. Gostam de você, tem você como amigo. Diz assim, não, fulano, não. Vamos esperar aqui, vamos tomar essa cerveja ou esse guaraná quando o Alcides vier. Guarda um pouquinho no gelo, que o Alcides vem vindo aí. O Alcides vem nos promover uma presença de amor que vai te agradar o seu espírito, porque o que importa é o seu espírito. Esse é o importante. É a história que eu estou sempre falando. Se você tem fome, você vai na geladeira, come, passou a fome. E quando o seu espírito está com fome? Tem que saber buscar. Ir aqui, orar, ter esperança, ter fé em Deus, não é? Entusiasmo.
Alegria, isso. Porque eu ainda não vi cristão nenhum com depressão. Olha, eu conheço bastante irmão, mas muito que não cabe na sua cabeça, o tanto que eu conheço. O verdadeiro cristão não tem isso. Por que não tem? Porque Deus é alegria. Se ele é cristão, ele tem Deus. Se tendo Deus, para que ele quer outra coisa? Me conta. Não precisa. Eu já disse e volto a repetir. Eu sou um homem solitário. Vivo só. Sou um espírito que vivo só. Cumprindo a minha missão. Não tenho necessidade de falar. Aliás, a boca deveria servir só para comer. Só para comer. Por quê? Porque a boca vai transmitir em torno de 40% do que você pensa. Eu acho que não chega a 40%. Então, para que ela te serve? Talvez para aquele momento de falar com a amiga, olha, isso e tal, ou se comprometer com o amigo, com a amiga, com o companheiro, com a companheira, é isso. É só. Não tem outra utilidade. Já pensasse nisso? Toda pessoa que se obriga tanto a falar é que é problema psicológico. Que não há necessidade. Entendeu? Não tem necessidade. A própria conduta dele traduz quem é ele. Não precisa eu dizer para você que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro. Não, não precisa. Por aquilo que eu me expresso aqui para vocês, eu podia fazer tudo isso escrevendo, mas já fizeram. Não conseguiram êxito. É muito poucos irmãos que aderiram à boa leitura. Então a boca, ela tem uma utilidade muito boa, é para comer, para você subsistir, só. Falar, você não consegue falar o que você pensa? Consegue? Eu consigo, porque eu estou aqui, eu tenho um outro adestramento aqui para poder passar para vocês o que eu estou pensando, que também não é fácil. Então, tem que ter habilidade com o médium, saber o vocabulário que ele fala, não usar um vocabulário diferente, porque se eu usar um vocabulário diferente, eu vou engrandecer vaidades e outras coisas mais. Vou dar. Se eu começar a falar em grego aqui para vocês, o que vai acontecer? Vai encher de grego aqui, olha, vai lá que tem um grego lá que recebe, que vai falar em grego. Para quê? Não estou aqui para mostrar nada para ninguém. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus, é só. Agora as perguntas. Pai, você quer cruzar isso aqui ou deixa para o final? Você sabe o que eu faço com isso? Manda amor. Não, é colocar amor aqui. Energia magnética de amor. Isso é o suficiente para que tenha uma boa vida nisso aqui. Entendeu?
Vocês vão me escutando, vão vendo como é que é, não é? Eu faço isso aqui. Eu penso em Deus, atendendo ao meu irmão, que está pedindo isso aqui. Eu faço assim. Olha como é fácil. Aí, pronto. Está aqui. Entendeu? É fácil. Cruzar já é um pouquinho mais complicado, mas fora disso, aliás, tem lá uma guia para eu cruzar, não é? Antes de eu trazer para o senhor, já pediram a nega e ela já cruzou. Ah, já cruzou, então tá ótimo. Muito bem. Vou falar um pouquinho de mediunidade para arrematar aí umas dúvidas aí. Tem diversos tipos de mediunidade, diversos tipos. Os que vocês conhecem, que é muito mais popular, é a mediunidade de incorporação. A mediunidade de incorporação, ela pode ser de várias formas. Não é da forma que você quer. Você não tem escolha. Ou é essa, ou não é nenhuma. Porque Deus é radical. Não é? Deus é radical. Ou está comigo ou está contra mim. Se você não estiver comigo, você está contra mim. Concorda? Essa mediunidade de incorporação que a maioria tem. Por isso que os guias mandam vocês rodarem lá. Por que girar lá? Porque ele viu que você tem mediunidade e que você não sabe manusear essas energias que chegam até você e te prejudicam. Porque outros espíritos menos esclarecidos usam dessa energia para se beneficiar. Tá bem? Então você vai lá, gira, os guias tiram essa energia e levam para o mar. Por que o mar? Já expliquei. Gente, vocês gravam aquilo que eu falo. O mar está mais perto da fonte energética. Por isso, e a água é uma forte condutora. Mas essa energia que é retirada na hora da gira não é utilizada aqui, para casa? A maioria delas não. Não tem essa possibilidade de ser usada? Depende. Depende da fonte, qual é o coração da fonte, se ele se dispõe a doar. Depende do tipo da mediunidade, se pode ser usado energeticamente aquele tipo de energia magnética que se focou ou não. Por exemplo, dia de hoje, em Ribeirão Preto, é isso? É isso. Aconteceu uma operação, a questão mais ou menos de 1h30. Os médicos iam operar um senhor espírita do coração. Estavam querendo... no coração, você tem o coração com 2 aurículas e 2 ventrículos, sabia? Dividido em 4. O coração é um músculo. É um músculo. Existem as válvulas, né? E fecha e abre. Muito bem. E tinha de uma aurícula que estava um pouquinho obstruída. E o médico achou que deveria operar para
deixar com que aquela criatura bem. Então abriram. Aí tem um irmão aqui que foi médico e conhece muito isso. Disse, olha, tá errado isso aí. Tá errado. O problema do rapaz lá, do homem lá, não é coração, é rim. Eles estão operando do coração, eles estão achando que a válvula não está fechando no tempo certo. Está. É que o rim, que controla o coração, não está adequando a química toda para que o coração funcionasse. Mas já estava aberto. Aí vocês, sem saber, foi tirado de alguns médiuns aí com bom coração. Os irmãos até perguntaram para quem estava aqui se podia, e se podia, tiraram energia e levaram para lá. E foi com esse médico junto para lá, para esse lugar lá, porque senão não se consegue entrar. É uma coisa impressionante de forças negativas e outras coisas. Mas eles chegaram lá e reverteram o processo. Ele fechou sem mexer e foi para o rim. Entendeu? Aí foi um sucesso. Então todos aqui, a espiritualidade aplaudiu o esforço dos irmãos de terem feito isso. Isso acontece normalmente. Opera coisa que não precisa operar. Entendeu? Quando a pessoa tem merecimento, como é o caso desse velho, desse senhor, não é velho, é um senhor, tem 58 anos, 57 anos. Hein? Aí, como ele tem merecimento, ele mostrou que não era isso. Mostrou, tal, perguntaram para o José passou para o pai Giramundo, o pai Giramundo falou, não. Manda ver. Agora eu quero ver como é que fica a cara dos médicos. Operamos o coração. Mas você sabe o que eles estão planejando? Falar, não, operamos o coração e acertamos o rim. Claro, admitir. Mas tudo isso porque este senhor, ele precisa viver aqui neste mundo por mais 10 anos para fazer um grande trabalho familiar que deveria ter sido feito aí alguns anos atrás e que ele não tinha conhecimento, não fez. E aí é incluído os médicos? Você sabe que a miserabilidade, ela está dentro de cada um, né? Que todo mundo é egoísta, todo mundo é vaidoso, todo mundo é... Então, está dentro de cada um. Então, este momento, devido ao merecimento do Senhor, vai valer alguma coisa que não é muito justa. Vamos explorar a vaidade desse doutor, para que ele conclua bem o serviço. Então, uns lá vão chamar mais pessoas para ver o sucesso da operação e tal, e isso enche o peito que não foi ele, não fez nada. Quem fez foi o cigano aí. Você está entendendo? Perfeitamente. É assim. O mundo de vocês é isso. Isso se chama miserabilidade. Mundo miserável, que é o que vocês vivem. Mas é preciso viver aqui. Estão aqui para aprender. Aqueles que já tiveram a felicidade de ter sofrido, já passou por um sofrimento,
Agora é só flores. É assim. Esse é o mundo de vocês. Porque na realidade, se me dissesse se eu voltaria aqui neste mundo, por uma boa causa eu voltaria. Mas tem que ser uma causa, olha, boa, hein? Onde dependa do meu exemplo, de tudo aquilo que eu já consegui até hoje, até este momento. Então eu viria. Agora, que forma que eu gostaria de vir? Eu gostaria de ver um criolinho bem, com bastante saúde, um criolinho. Até vejo esse criolinho na minha cabeça. Por que o senhor escolheu vir num alemão? Não, Deus me livre. Eu quero ser pequenininho. Eu quero viver com dificuldade. Nossa, põe dificuldade nisso. Morar em casebre, ótimo. Entendeu? Não quero dar chance para errar. Vaidade. Isso aí. Aquela que foi minha mãe, ela vive com um irmão meu que se chama André, que foi meu irmão, né? Irmão todos são. Ela vive lá nessa comunidade aonde repara o perispírito. Quer dizer, você vem para cá neste mundo, deteriora o seu corpo através de droga, através de marcas, através de uma porção de coisas, e depois você tem que ficar livre disso, não é? Você precisa recuperar o perispírito, você vai ter que voltar. E aí então essa comunidade espiritual arrebanha vocês todos, leva todos aqueles que vão e recuperam o perispírito. Recuperado o perispírito, aí então há o reencarne, aí vem para cá. Mas essa é a vida espiritual, vida que você vai viver amanhã. Hoje talvez você me ache, eu não sei o que esse homem, não tem importância, eu não ligo para isso. O que eu ligo é saber que eu passei para você informações que poderiam mudar a sua vida de uma maneira satisfatória. Satisfatória para quem? Para mim? Não, para você. Porque o problema maior, o maior inimigo seu é você. Você é o maior inimigo. Não é macumba, não é nada disso. Sabia? Porque aquele que está apaziguado, o espírito dele apaziguado com aquilo que ele faz, ele é feliz. Entendeu? Não tem doença. Tem a doença natural. Fora disso, não é doença. O que mais? Já deu hora. É que amanhã tem mais. E eu não posso ficar usando o médium tanto tempo, entendeu? Tem que ter o respeito pela... Eu sei que ele tem capacidade para ficar a noite toda, mas eu tenho que respeitar isso. Então tudo aquilo que eu passo de uma forma pequena, mas com um fundo bem grande.
para você pensar. Pensar bastante sobre a vida, sobre a sua estadia aqui neste mundo. É uma estadia. É a mesma coisa que você for a uma cidade e alugar um pouso para você. Você vai, pousou, no outro dia de manhã você sai, vai embora. Assim é a vida aqui na Terra. Ela é pequena, é curta e, de certa forma, você está sempre em conflito porque você não sabe o dia do amanhã, você só sabe hoje. Só agora. Só agora. Pai, é normal a gente começar às vezes a ter dificuldade de conversar com as pessoas? É normal. Eu fico me policiando para que isso não seja intolerância. Não pode. Isso é para testar sua tolerância. Porque veja, ninguém, se você for falar com alguém, for fazer qualquer coisa, alguém que não tenha me escutado, que não tenha lido, que não acredita, que não tenha muita fé, ele vai dar, isso não, imagina, não é? E isso é evidente. Por quê? O progresso é difícil, não é fácil progredir. Deus brinda esta casa aqui, porque eu não sei por quê, porque Ele gostou de você. Agora, evidentemente que... E as outras? Bom, as outras, é problema das outras. Eu estava lá na minha comunidade, sossegado, trabalhando, quando recebi a visita. A visita chegou. Olha, estão procurando o Benedito. Falei, mas o André aqui? Falei, desci, ele estava vendo um quadro de pintura que estava na frente. Uma pintura, aliás, linda, não é? Aí eu cheguei e ele, Benedito, que eu estava saudoso de você. Eu falei, coisa boa. Aí ele disse, olha, eu trouxe um trabalhinho para você. Está aqui debaixo do meu braço. Aí sentamos, tal, ele disse, olha, é o seguinte, tem lá uma tenda de Umbanda. Ela não existia, a tenda, mas tem lá uma tenda que eu já conversei com o dono da tenda, que é o Pai Giramundo, e já está tudo certo. Vão abdicar-se da linha dos pretos velhos para colocar você para falar e ensinar o Senhor Jesus lá. Aí eu disse, mas eu tenho dificuldade de ir lá. Ele tinha medo. Ele disse, não, uma sugestão, você pode morar na metade do caminho. Aí pensei um pouco, falei, tudo bem, vamos lá ver. E vim ver pela primeira vez. Aí eu notei que o caminho, ele é, eu já expliquei, da crosta terrestre, como é que é. O caminho é terrível, terrível. Eu falei, não, toda vez que eu for ter que ir lá, eu sei que eu vou trabalhar 3, 4 vezes por semana, e toda vez que eu for lá, é esse problema, eu moro na metade. Eu construo uma casa aqui, e construir. Aí comecei a ver. Metade do caminho já é metade, né? Assim a minha vestimenta é uma vestimenta diferenciada, não é aquela vestimenta que eu vestia lá. É uma outra vestimenta. Primeiro, sou preto. Segundo,
tem alguns recursos que os outros não têm. Então, eu uso os recursos, porque se me pegarem, eu estou frito. Aqui não me pegam, porque eu tenho a nega aí que faz uma ponte aí para mim. Aí facilita, aí vem. Porque o André, quando vem de elevador. E eu não tenho elevador. Como? Arrumar um para o senhor. Para você arrumar um Julião, preciso merecer. Se eu merecer um Julião, aí vem de elevador. Entro lá e desço aqui. Não é? Mas para arrumar um Julião, tenho ainda que trabalhar bastante. O José é muito amigo do Julião. Muito amigo. Esse aqui, muito amigo. Graças a Deus. Agora, Graças a Deus. quem é Julião? Julião é um irmão que dista do nosso espírito, eu diria aí uns 2000 anos. 2000 anos. Por aí. Você use 2000 anos como você quiser, que você não chega lá. Evolução não é assim. Evoluiu, não é assim não. A evolução é passo a passo e criteriosa. Então você não evolui da noite para o dia. Vocês não estão tendo dificuldade de perceber? Não tem dificuldade de perceber? Tem. Por aí você analisa. Quanto tempo faz que você frequenta? Muito tempo. Ainda não está na sua totalidade da percepção. Por quê? Porque tem coisas que você não pode perceber. Você não suportaria perceber. Então Deus te deu essa defesa. Entendeu? É complicado a coisa. Você ficou com a atenção mais voltada. O que é? Quer saber? Por quê? É simplesmente por isso. Você suportaria ter dentro da sua casa o maior inimigo seu? Então você não pode perceber. Você tem muito mais facilidade de fazer o bem para ele hoje, sem saber que ele foi o seu maior inimigo. Então você não pode perceber, entendeu? Mesmo com o instinto materno, se soubesse que era inimigo, não aceitaria. Mesmo utilizando o instinto materno, o amor primário, ainda assim... Não dá. O amor primário, o amor que sente a mãe pelo filho, ele é grande demais, não é? Enorme. Mas ainda não é o suficiente. Não existe mãe que pega a criança e joga no lixo? O que é isso aí? Você disse que não é mãe. É mãe. Mas a inimizade é tanta. Eu não sei. Quando conseguiu perceber, deu uma revolta, faço isso. Mas isso não tem a ver com as mulheres que têm depressão pós-parto, que acabam. Eu falei para vocês que o médium é surdo. Ela pergunta Eu trabalho se com isso aí- médium surdo. Se esse tipo de atitude é levada pela depressão pós-parto. Não existe justificativa física. A justificativa é espiritual. Não entendi. Qual é o fator que faz a mãe perder amor pelo filho? Às vezes uma droga. A inimizade espiritual é a única. Essa Então ela chega a perceber. ela percebe, ela sente, ela não sabe localizar, mas ela percebe.
Mãe é algo especial. É o maior amor, hein? Essa inimizade, você tem algumas gestações que são tão difíceis? Sabe que as pessoas... Gestações difíceis têm a ver com isso? Tem a ver com isso. Então, este mundo permite tudo isso. Este mundo permite tudo isso. Essa pluralidade de situações que elas favorecem esse tipo de coisa. Porque, por causa do desconhecimento, do buraco negro que você tem, que é obrigado a ter, que Deus instituiu. Oh, meu Jesus, vamos lá. O que eu chamo de buraco negro? Aqui você tem o réptil. Dando um exemplo para você entender. Você tem a ave. Você tem o mamífero. Então veja, entre essas três categorias, você tem um espaço, um buraco negro aí para chegar no homem. Ele é mamífero, só que ele se distancia do animal, não se distancia. Agora eu pergunto para você, não é um vazio? Não é um buraco negro? Eu estou agora perdido, né, pai? Eu estou agora perdido. Se você for a outros planetas aí, onde tem regeneração, você responde com muito mais propriedade tudo isso. Você vai ver lá animais que não são carnívoros, os homens não são carnívoros, são vegetarianos, os vegetais são um pouquinho diferentes desses aqui, e o procedimento de vida é diferente daqui. É um mundo melhor, então. Quem sabe, Mário, daqui 1000 anos estaremos lá. Estaremos não, Vai dar na hora, viu? Posso ir lá a passeio. Como tenho ido. E parece que aí para a semana eu vou num outro Só planeta. uma pergunta, o senhor não cabe lá? Claro que cabe, né? Acho que dá sempre um jeitinho, né? Não sei, com toda certeza. Não, eu com certeza que esse processo evolutivo eu já passei por ele. Então, não é? Graças a Deus. Mas eu vivo aí em função do André, em função do Joaquim, em função do Julião. De quando em quando vou lá nas orações, que é a coisa mais linda que existe. Não existe coisa mais linda. Não existe. É a coisa mais que preenche a alma daquele que vê e escuta. Não estou falando com relação à música, Não, a música, então, preenche que é algo assim. Porque aqui na Terra, vocês não sabem entender isso, porque aqui na Terra se faz música de homem e mulher, mulher e homem. Entendeu? Aqui, da onde eu estou falando, não é assim. Entendeu? Entendeu, José? Sim. Por quê? Porque as sensações, as maiores sensações que vocês conhecem são sensações ainda dentro de um nível de miserabilidade, não é? A hora que você conseguir sair deste nível é outra coisa.